Algo assim. Na figura 1, estão representadas partes dos gráficos de duas funções f e g contínuas em R. O gráfico de G intersecta o eixo horizontal no ponto de abscissa 1. Então, aqui, como o próprio desenho mostra, é 1. Né? Isso aí. O valor do limite da f de x pela g de x, com x tendendo a menos 1, tendendo a 1 pela esquerda, na verdade, é. Muito bem. Você tentou fazer essa conta? Ainda não. Não, tudo A bem. minha dúvida primeiro é saber quais são as funções. Ou se posso fazer essa conta apenas a partir do gráfico. Tem que ser, né? Porque apesar de a gente estar vendo que é uma reta e uma parábola, a gente não sabe qual é a função. O máximo que dá para saber aqui é que essa é uma parábola que uma das raízes é 1. Só isso. Okay. Mas além disso, não tem nada. E essa reta ela tem uma característica interessante, né? O enunciado não deixou isso claro. Mas ela é uma reta tangente a essa parábola, num determinado ponto, né? Okay. Ela é tangente aqui. Então, meio que ela é... Meio não, né? Ela é a derivada dessa função. Okay. Para um ponto específico, né? Então, eu não sei qual é a equação da reta azul, mas eu posso escrever ela mais ou menos desse jeito, ó. Y menos G, nesse ponto aqui que eu vou chamar, ó, de x0, que é igual a derivada da G nesse x0 que multiplica x menos x0. Essa é a equação, vamos dizer assim, genérica, né, da reta azul. Ok. Enquanto a parábola eu vou ter que chamar de simplesmente G, né? Agora, com isso em mente, talvez dê para resolver esse limite aí, não sei, porque não fala nada sobre um à esquerda aqui para a reta, né? Eu sei que para a função G vai ser 0, mas né, um à esquerda aqui da G é 0. Então, Né? normalmente, um número a dividir por zero é mais ou menos infinito. Isso. Né? Então, olha só, o que eu poderia fazer assim para deixar, para não já chegar simplesmente jogar infinito lá, né? Eu poderia colocar essa função ali, né? Eu isolaria o y, daí ela ficaria desse jeito, olha só. Aí aqui com o sinal trocado. O que eu quero que tu repare é uma coisa, né? A princípio é infinito. Não seria infinito num caso apenas. Né? Se em cima fosse 0 também. Porque daí tu teria uma indeterminação, concorda comigo? Sim, sim. Isso. Então a gente sabe que aqui é 0 menos, né? Um 0 pela esquerda. Mas aqui não é 0. E como é que eu tenho certeza que não é 0? Porque eu olho para a reta e vejo que ela não cruza o eixo x em x, o eixo x em x igual a 1. Ela cruza aqui, né? Ou seja, o y é 0 para ela apenas quando o x igual a 0 também. Entendeu? Ok. Então é alguma coisa diferente de 0 aqui em cima. Aqui é diferente de 0. Então, tu tem que tomar um cuidado só, né? O que é diferente de 0 aqui? Por quê? Porque esse 0 que está aqui embaixo, ele é um 0 negativo. Ele é tipo o número menos 0,00001. Ok. Ele é um número negativo, ok? Então, o problema é, a resposta é infinito, mas é infinito positivo ou negativo? Essa é a pergunta, né? Como é que tu faz para descobrir se é negativo ou positivo esse infinito? Normalmente nós temos, acho que são regras, que normalmente quando o zero é negativo, o infinito é negativo também. Quando é positivo, é positivo. Mas a professora também ensinou-nos um truque, que era substituir na equação inicial um zero menos, que nesse caso seria menos 0,1. As tuas ideias são boas, mas faltou um detalhe. Perceba que sim, devido à função vermelha, que está de vermelho, meu zero aqui, nós vamos ter zero embaixo.
Mas, apesar de ser um número que a gente sabe que não é zero aqui, é algum número. E esse número pode ser positivo ou negativo, concorda comigo? Concordo. Se o número em cima for negativo, a gente sabe que menos com menos fica mais. Ok. Por quê? Porque aqui seria menos e aqui menos, né? E menos com menos dá mais. Só que se aqui em cima for um número positivo, mais com menos ficaria menos. Então, para tu descobrir qual é o sinal do infinito, tu tem que saber qual é o sinal da função aqui em cima. E olhando para o gráfico, você tem ideia de qual é o sinal da função aqui de cima? O gráfico pode te dizer isso, né? Não sei se quis saber o valor da concavidade ou se só da parte de Lembre-se que a cima. função aqui em cima, a azulzinha, é a reta, né? E o limite está me pedindo os dados das funções quando o x tende a 1. Né? O que a reta me informa quando eu tenho que x tende a 1 nela? Bem, 1 está aqui, né? Sim. Então eu percebo que o valor de y da função é um valor negativo. Uhum. Pois é. Então significa que aqui em cima é negativo. Nesse ponto específico que a gente está Ok. trabalhando, a reta é negativa. Então, como aqui é negativo e aqui é negativo também, vai ficar positivo. Resposta B. Ah, Percebeu? ok. Ok. Só uma dúvida. No limite que nos dão-nos. Ah, esqueça. Só agora é que eu vi que o f de x é a reta. Ok. Só agora. Sim, sim. Tava falando aqui sobre ela, a equação azul aqui é dela, né? Esse Ok. y aqui, querendo ou não, é f de x, né? É a Ok. função, Ok. certo? Então tá. Pode me perguntar se surgir dúvidas como essa, né? Eu falei tanto da f de x, mas sim. A f de x aqui é a equação de uma reta, dessa reta específica, a tangente dessa função em determinado ponto. Então eu Ok. tentei ser bem claro aqui, mas vamos recapitular. Então nós temos uma parábola, temos uma reta tangente, Sim. nós não temos muitas informações além do fato de aqui ser 1 e ser uma das Sim. raízes e nós queremos o Dá limite. para. E Uhum. então vai ter divisão por zero embaixo, divisão por um zero negativo, assim vamos dizer, entre aspas. E em Sim. cima é a equação da reta. Essa equação da reta, por ser uma reta tangente à parábola, eu até fiz uma coisinha aqui que não foi tão útil, né? Mas tá certo, isso aqui que eu escrevi é verdade. Essa é a equação da reta genérica aqui. Né? Dependendo do x0, tu vai ter uma reta específica que segue essa lógica. A grande questão é, qual é a resposta? Porque se nós temos divisão por zero, e em cima é alguma coisa que não é zero, e a gente percebe que de fato não é zero em cima, porque o único ponto onde essa reta é zero é aqui no zero, então vai ter infinito embaixo. Vai ter infinito Ok. embaixo. Agora, vai ser um infinito positivo ou negativo? Tudo vai depender de qual é o número aqui em cima. Porque se esse zero é negativo, se o número em cima for negativo, o infinito fica positivo. Menos com menos dá mais. E o contrário, o infinito fica negativo. Então a gente olha para o gráfico no ponto que a gente está estudando. A gente está estudando x igual a 1. Quando eu olho para x igual a 1, a reta é negativa nesse ponto. Então por isso que vai ficar negativo, um negativo positivo, beleza? Sim. Perfeito. Tem mais algum. Bem, tem vários problemas ali, mas tem algum que tu bateu o olho e pensou, esse eu não vou saber fazer. Um exercício que eu não consigo resolver. Eu vou mandar uma foto. Quando encontrar o exercício, me fala, tá? Sim, sim. Enquanto isso, eu vou pegar minha xícara de café. Isso não vai demorar um segundo. Ok.
Voltei. Desculpe. Demorou um pouquinho mais de um segundo. Vamos ver o que você mandou. Você mandou um negocinho lá no WhatsApp, uma questão que você teve dificuldades, é isso? Sim, dificuldades. Mas acho que agora, quando eu olhar, parece que mudaram mesmo que nós acabamos de fazer. Só que Parece com a que nós acabamos de fazer, mas não tem gráfico, né? Sim, pois. Mas nós temos a equação. Ah, é legal, é verdade. Bem, o domínio a todos os reais. A reta da equação, blá blá blá, é a assíntota do seu gráfico. Nossa, vocês veem uns negócios pesados nessa escola aí. O limite de x tendendo a zero pela direita é menos infinito. Muito bem. E ele está pedindo o valor do limite. Caraca, isso aí é questão de prova de faculdade aqui no Brasil. Bem, domínio a todos os reais. O que isso significa? Que ela vai aceitar qualquer valor de x pela esquerda e pela direita. É tipo uma parábola. Okay. A equação da reta é uma assíntota do seu gráfico. Então a gente vai ter uma assíntota oblíqua. Né? O que é uma assíntota oblíqua? Né? Você vai ter um gráfico como este aqui, por exemplo. Um plano cartesiano como esse aqui. E daí você vai ter uma reta 2x menos 3, como essa, que vai ser alguma coisa mais ou menos assim. E a tua equação, veja, essa é a assíntota, ela não é a equação em si, mas a tua equação tende a ela. Ela pode ser alguma coisa, ela pode ser alguma coisa assim, ó. Ok. Ou, sei lá, alguma coisa assim também. Sim. Tende e nunca chega. Não sei. Acredito que seja alguma coisa assim, não importa. Okay. Limite tendendo a menos de zero. Limite de zero pela direita é menos infinito. Então vai ser um negócio assim, olha só. Não vai ter essa voltinha que eu fiz aqui. Vai ser mais assim, na verdade. Vai vir lá do menos infinito e vai tender aqui, tá vendo? Ok. Algo assim. Pela direita. Pela esquerda não tá falando nada aqui. É o máximo que eu posso esboçar sobre essa parábola. Máximo. Ok. Eu posso fazer isso. Ó. Então vamos lá. Limite de x tendendo a infinito. Bem, agora com esse gráfico bem mais ou menos que eu fiz aqui, a gente pode ter algumas ideias, né? Será que você consegue tirar alguma ideia? Porque a roxa, essa roxa aqui é que é f de x, tá bom? Então, a gente tá vendo um comportamento dela lá pro infinito. Ela tá crescendo pra caramba, né? Podendo para mais infinito. Já que ele tá pedindo ali, né? Ok. Pra x tendendo a mais infinito, né? Então, ó, pelo menos eu acho que essa primeira parte aqui dá para responder bem, eu acho. Então, uma pergunta. Com a equação da reta, nós, ao sabermos o declive, nós sabemos que o declive é igual à derivada de ft. Não, calma aí. O que você está falando é verdade, tá tudo certo. Mas nós não estamos interessados exatamente na derivada aqui. Primeiro que é um problema de limite, né? E segundo, que ele está pedindo limite lá no infinito. E como a derivada é um negócio pontual, é uma reta num ponto específico, isso aqui não vai nos interessar muito, né? O que está nos interessando mais, na verdade, é o comportamento dessa função lá no infinito. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro termo aqui, né? O 1 sobre... Deixa eu pegar aqui. 1 sobre 2x menos a f de x. Bem, a f de x é essa função roxa, que eu não conheço ela. Eu não sei qual é. Mas eu sei uma coisa. Eu sei uma coisa dela. Lá no infinito, ela tende a essa reta vermelha, que é essa equação aqui. Então, como a gente está trabalhando lá no infinito, nesse limite, a função vai ser essa própria equaçãozinha aqui. Pegou a ideia? Porque eu estou lá no infinito, a minha função roxa lá no infinito já virou a função vermelha. Ok.
Portanto, lá no infinito, esse cara aqui, ó, vai ser, na verdade, a gente apaga isso aqui e coloca a equação da reta ali. Ok. A ideia é essa. Entendi. Então, por isso que vai ter umas simplificações interessantes ali também. Ok. Então agora basta substituirmos esta equação por todos f de x e resolver. Mas Certo. agora uma pergunta. No, naquele, acho que é na parte, no limite, o que está no meio, que é 1 sobre f de 1 sobre x. Tá, você tá falando da segunda parte aqui, né? Sim, sim. Ah, A minha pergunta é, nós substituímos o x por 1 sobre x. exato. Ok. Levando em conta, né, Keline, que a gente está trabalhando com essa Uhum. função azul lá no infinito. Então, lá no infinito ela virou a vermelha. Tem que lembrar disso. Então, Ok. portanto, se você está interessada em f de 1 sobre x lá no infinito, que é onde está nosso limite, na Uhum. verdade vai ser a função vermelha e no lugar do x, 1 sobre x. Só isso. Lembrando que a gente está lá no Ok. infinito. Né? Isso. Então a ideia é essa. Agora, será que você consegue terminar essa questão? Agora sim, seria desenvolver apenas, resolver agora. É, vamos cuidar que pode ser que apareça alguma indeterminação no limite, algo do Sim. gênero, né? Principalmente neste último ali. Então tá. Se tu puderes fazer, acho que seria legal. Vou. Ou quando. Vamos lá, faça. Desenvolva esse último aqui e daí a gente termina juntos, que tal? Vou ampliar aqui para tu pegar as funções. Falar? Quando puderes fazer esse aqui, me fala, daí me diz a resposta, tá? Ok. Uma pergunta. Pode falar. É, quando eu vou substituir a equação de 2x menos 3 no f de x, aquele menos que vem antes afeta tanto 2x como 3, certo? Sim, mas você não acha melhor deixar esse menos fora? Ok. Porque, bem, ele vai deixar negativo todo mundo, né? Sim, Como sim. tu mesma falou. Mas se ele ficar Ok. fora ali, tu não vai se preocupar com o sinal. Então, tu vai se preocupar só quando tu chegar na resposta. Ok. Não se preocupe com ele por hora. E se você quiser se preocupar com ele, coloque esse Uhum. menos na parte de cima, que vai trocar só o sinal do X que está em cima, né? Ah, ok. Não precisa trocar o de Ok. baixo, onde tu tem que trocar dois, né? Exatamente. Poxa, mas essa construção aí não termina, hein? É verdade. Caramba. Agora terei que pôr tudo pelo mesmo denominador. Isso. Vai ficar, então, x dividido pela função, né? 2x menos 3. Não percebi. Ah, tá. Eu acho que tu já fez toda a conta, né? Eu tô atrasado aqui. Não, Vamos ver. não. Não? Acho que não. Essas partes fui eu que fiz, que são as duas primeiras. Lembrando que a Uhum. gente está fazendo um limite ali de x tendendo a mais infinito, né? Isso. E Uhum. agora a sua parte, né? Que é menos o x em cima, né? Uhum. E embaixo, lembrando, como a gente está no infinito, quem vale é a tendência, que é a assíntota da minha função, que é 2x menos 3. Ok. Pronto, essa parte era só isso. Ok. E no que está no meio, eh,
O numerador é 1. O numerador é 1? Sim, sim, o numerador desses aqui é 1, né? Aham. Desse cara é x, né? Então, na verdade, é como se fosse 2 sobre x aqui, né? Sim, Só sim, esse sim. 3 que tá sozinho. Só que, olha só, Keline, tu não vai se preocupar muito com isso, tá? Ok. Vamos simplificar isso aqui, mas a gente não precisa deixar tudo sobre o mesmo denominador. Por quê? Porque no limite, a gente sabe que o limite das somas é as somas dos limites. Então eu posso fazer um limite de cada vez, entendeu? Ah, ok. Eu não preciso juntar tudo. Isso facilita muito nossa vida. Por quê? Porque perceba que como aqui é mais 2x e aqui é menos 2x, vai simplificar. Ok. Então, esse primeiro amigo aqui vai ficar 1 sobre 3. Concorda comigo? Concordo. Certo. Aqui o 2 vai multiplicar o 1 sobre x, vai ficar 2 sobre x. Opa, 2 sobre x. Aqui vai ficar menos 3. Não vai sofrer ação do limite na prática. E aqui, olha só, né? Aqui nós temos uma situação bem interessante, porque vai aparecer uma indeterminação. Se eu colocar Ok. infinito, vai ficar infinito dividido por infinito. Tu concorda comigo? Concordo. Pois é. Então, né, a hora que a gente resolve o limite aqui, aqui não tem problema, vai ficar 1/3. Aqui vai ficar 0. P2 dividido por infinito é 0. Aqui vai ficar menos 3. Mas aqui nós temos uma indeterminação. Você sabe resolver essa indeterminação? Por o termo de maior grau. Para falar um pouco mais alto, tá? Que tá muito baixo. É por o termo de maior grau. Ah, sim, isolando o termo de maior grau, isso mesmo. Então, já vou dar aquela simplificada aqui, né? Olha só. 1/3 menos 3. 1/3 menos 3, que é esse, né? É menos 3 mais. Não, ou melhor, menos 9/3 mais 1/3. Vai ficar menos 8/3, tá? Essa conta aqui Ok. dá menos 8/3. Isso aqui é isso. Isso aí foi rápido para ti, né? Menos 8/3. Agora tem que deixar esse cara aqui no maior grau. Lembrando que isso aqui dá 0, né? Sim, sim. Então, nós deixamos o x em evidência em cima e embaixo, em outras palavras. A gente sempre usa essa técnica quando for infinito, tá? Quando for 0, a técnica é outra. Ok. Então saiu fácil até essa conta aqui, quando a gente entende o que está pedindo, né? Porque a Sim, pergunta é meio sim, sim. confusa, não é mesmo? Só a ver o limite e assusta-se logo. Oi? Começou a ver essa semana o limite, entendi. Daí é complicado, mas é uma coisa muito nova, né? Sim, sim. Aqui vai ficar, olha só como eu falei que tu não precisava se preocupar com o sinal, né? Então, Ok. como é que a gente pode simplificar isso aqui, né? Vai ficar 6 embaixo, menos 8, aqui eu tenho que multiplicar por 3, né? Menos, multiplica por 3, vai ficar menos 11 sextos. Caramba, isso tá na resposta? Menos 1 sexto. Não tem nada dessas aqui na resposta. Ai, meu Deus. Ai, 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 o que tá de errado? Tá tão fácil essa coisa aqui. Não tô entendendo. Ah, Pode ser que no, na segunda, no 1 a dividir por f de 1 a dividir por x, não esquecemos de pôr no numerador. Só fizemos com o 2. Ah, pode ser. Vamos tomar um cuidado aqui com esses detalhes, né? Ah, bem, aqui. Não, mas me parece que essa parte tá certa. Só invertir o x para 1 sobre x. O problema não é esse, né? O problema não é esse. Eu já sei qual é o problema. O problema tá na parte do meio mesmo. Tu teve um bom instinto. É isso aí. Por que, que o problema tá na parte do meio? Porque olha essa terceira dica aqui. Ele está nos dizendo que quando a gente tende a zero, a nossa função tende a zero pela direita dá menos infinito, certo? E esse é o erro. Olha só o erro. Olha que erro imbecil meu. Perceba. Essa equação azul, ela vira vermelha só lá no mais infinito, certo?
Certo. Isso que é a assíntota aqui, ela está se aproximando lá no mais infinito. Mas no zero, não. No x igual a zero por aqui, a função roxa não tende à função vermelha, ela não é igual à função vermelha. E eu falei que era. Olha o meu erro aqui. Tá errado. Isso aqui tá errado. Por quê? Porque lembra que o nosso limite é tendendo a infinito, né? E f de 1 sobre x, isso aqui, ó, quando tende a infinito dá zero, certo? 1 sobre infinito é zero. Concorda comigo? Tudo bem? Alô?
Olá? Oi, desculpa, eu tinha ficado ali no sofá, mas eu voltei. Então tá bom. Bem, vamos voltar rapidamente ao que estava ocorrendo aqui. A gente reparou que tinha um erro e de fato tem um erro no meio, você reparou bem. Qual é o erro do meio? Foi eu ter considerado que a função f é a vermelha sempre, não é. Ela só é a vermelha lá no infinito, ok? Ok. Então, como aqui na parte do meio, veja, na parte do meio aqui, ó, é 1 sobre x, então é 1 sobre infinito, certo? E 1 sobre infinito é zero. Ok. E a nossa função, quando é zero, de acordo com o enunciado aqui, ó, quando ela tende a zero pela direita, que é o caso, é menos infinito. Então, aqui é menos infinito. Simplesmente isso. Então, essa parte aqui do meio é menos infinito. Perfeito. Então, aqui deu 1/3, aqui vai dar menos infinito. E aqui a gente estava resolvendo a conta e deu qualquer coisa aqui. No final, o que importa é que vai dar menos infinito a resposta, tá? Ok. É isso. Então, o cara do meio ali deixou a conta como menos infinito mesmo. A resposta é B. Ok. Então, é isso aí. Tranquilo. Veja que foi tudo, né, baseado nesse detalhezinho ali, né, que 1 sobre x é zero. Então, nós estamos interessados no f de zero. Ok, outra questão. Outra questão. Tem mais. Onde que está? E outra questão interessante aí é só me dizer, tá? Sim, sim. Acabei de mandar. Vamos ver o que você mandou. Vamos ver. Considere a função f real de variável real definida por aquilo ali. Qual das opções seguintes tem as duas equações que definem as assíntotas ao gráfico de f? Está falando de assíntotas. A gente sabe que assíntotas são retas de tendência em alguma situação. Quando a gente tem uma situação como essa aqui, uma das retas é óbvia, que é aquela que faria uma divisão por zero. Porque a gente sabe que quando divide por zero vai para infinito. Sim. Isso cria uma assíntota. Ok. Então, nós temos uma assíntota que a gente vai chamar de assíntota vertical, quando 2 mais 4x for igual a zero, a parte de baixo. Né? Porque isso, né, vai ficar rapidamente aqui, né? Nós vamos ter esse ponto onde seria o zero, né? Provavelmente vai acontecer uma coisa assim, ou assim, né? Opa, ou assim, não sei, é alguma tendência, né? Uma tendência. Isso aqui, que ela vem assim. Tem várias opções. A questão é que aqui tu não pode ter nada, nunca, porque vai dar infinito, tanto pela esquerda quanto pela direita.
Beleza. Então aqui vai ser rapidamente o 2, menos 2 sobre 4, que é menos 1 meio. Uma das assíntotas é menos 1 meio, e x menos 1 meio. Então essas respostas aqui não valem. Então ficamos só entre A e a C. E aí, a outra assíntota, como é que a gente faz para encontrar? Tem uma ideia? Temos que achar ali. Tem que pensar no que está ocorrendo aqui, né? A gente vai ter, então, essa assíntota bugada aqui em algum lugar. Mas, o que acontece? Talvez você tenha algo assim, ó. Uma função que lá no menos infinito ou no mais infinito, não importa, ou só em um ou só no outro, vai ter uma tendência a uma reta específica. Isso acontece muito na matemática, né? Por exemplo, a exponencial negativa. Ela é uma dessas. Ela vem aqui, ó, ela vem e cresce muito rápido. Ela tem uma assíntota em zero, né, exponencial. Esse é o gráfico da exponencial. Esse aqui é o gráfico da A qualquer menos x, né? Para menos x. Assim. Isso é uma assíntota horizontal, porque ela está tendendo aqui a reta zero aqui e não chega nunca nela. Tá bom? Ok. Então, como é que a gente percebe as assíntotas horizontais? Aplicando o limite tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Então, teria que fazer o limite aqui, tá bom? De mais infinito e de menos infinito. E aí, será que tu consegue fazer? Porque eu não vi tu fazer limite ainda hoje. Quero que você faça o limite aí pra mim. Tendendo a infinito e mais infinito e menos infinito, tá? Ok. E o limite a tender para mais infinito e para menos infinito tem que dar a mesma coisa. Não, não necessariamente. Não precisa dar a mesma coisa. Se tiver só para um desses limites a assíntota, já vale já. Ok. Se estiver tendendo a um determinado valor, já está valendo. Não precisa os dois irem para o mesmo valor. Por isso que é importante fazer os dois, tá? Ok. Que nem eu estava te mostrando aqui, né? A exponencial, ela só vai para um lado. Né? Ok. Ela tem uma assíntota. É só para um lado, mas é uma assíntota. Às vezes tu vai ter uma função esquisita assim, ó. Assim e assim. Tem assíntota aqui e tem assíntota aqui. Tem duas. Então por isso que tem que fazer para os dois lados o limite. Fazendo aí?